A lei do Senhor é perfeita. Alguém já foi perfeito ao ponto de chegar a Deus e falar assim: pronto, Senhor, eu cumpri tudo o que o Senhor requer na lei. Agora eu tenho direito a um lugar aí no céu. Alguém pode jamais chegar a esse ponto? De querer, de cobrar de Deus: olha, eu cumpri tudo que a lei pede. Agora, por favor, meu lugarzinho aí, né? Está garantido, não está? Ninguém nunca conseguiria isso. Essa foi uma resposta que alguns deram, uma resposta equivocada. Outros disseram, aliás, teve até um pregador, um evangélico, pastor evangélico, ele disse o seguinte: como é que se salvar os pecadores ao tempo do Antigo Testamento? Ele disse: Jesus foi pregar os espíritos em prisão. Mas espera lá, cita uma passagem lá de 2 Pedro, né? 1 Pedro 3, 19, 10, que é uma passagem que não é muito clara. Ele foi pregar os espíritos em prisão, então, mas peraí, é complicado isso daí, porque lá diz que os espíritos foram aos homens dos dias de Noé. Então Jesus foi discriminador, ele pregou, deu uma segunda chance só para aqueles dos dias de Noé, e os outros bilhões sobre a terra. Claro que é uma interpretação absurda, que não é reconhecida por nenhum teólogo de gabarito, não é? E um terceiro respondeu o seguinte: Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para o homem, as coisas não reveladas são para Deus. Então isso daí não foi revelado. Como é que se salvava os pecadores ao tempo do Antigo Testamento? Puxa vida, quer dizer que ninguém sabe como é que era? Claro que não é assim. Nós já vimos que a pregação do Evangelho começou lá em Gênesis 3,15. E quando nós lemos em Hebreus 11, você só tem aqueles heróis do Velho Testamento. E como é que eles se salvavam? Pela fé. A fé é a parte do homem na transação salvífica, não é? O homem tem a fé e Deus tem a graça salvadora, não é? Então nós vemos que ninguém se salvou pelas obras, não é? Então Deus amou o mundo de tal maneira sempre. Quando Eva deu à luz o primeiro filho, nós lemos aí em Gênesis 4:1, não é? Diz aqui que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Agora, segundo a tradição judaica, existe aqui o comentário judaico Targum de Jonathan. O que Eva teria dito seria o seguinte: obtive um varão, vírgula, o anjo do Senhor, ou o varão do Senhor. Ou seja, Eva pensava que Caim era o prometido, que feriria a cabeça da serpente. Ele era o Messias, era a esperança de Eva, segundo essa tradição judaica. Pobre Eva, que decepção, né? Aquele foi o primeiro assassino e não o Messias prometido. Mas ela, segundo essa tradição, expressaria essa esperança de que ali estava a salvação prometida. E depois nós temos aqueles homens de Deus como Enoque, que foi um pregador adventista. Como é que nós podemos dizer que Enoque foi um pregador adventista? Está lá em Judas 14, né? O sétimo, depois de Adão, pregou o quê? Eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Enoque, um homem de Deus. E houve Noé, o pregoeiro da justiça, que pregou o quê? A mensagem de salvação, e teve a arca e tudo aquilo que nós sabemos. Finalmente, nós temos Abraão, nós temos a promessa, o concerto feito com Abraão. Tudo isso, Deus agindo para a salvação do homem. Por quê? Porque Deus é amor. Ele sempre foi amor. Não foi só de Cristo para cá. Quando Cristo definiu que Deus amou o mundo de tal maneira, a impressão que alguns têm, que é só de Cristo para cá. Ele falou isso, quer dizer, será que Deus virou amor só daquele instante em diante? Claro que não, ele sempre foi amor. Não é verdade? Deus sempre foi um Deus de amor e misericórdia. Tanto que nós lemos lá em Isaías, nós lemos em Isaías 56, verso 7, que Deus convoca os estrangeiros, não é? Para aceitarem o concerto que ele estabeleceu com Israel, inclusive a partir da guarda do sábado, né? Os filhos dos estrangeiros, os estrangeiros vão se unir a Israel, vão guardar o sábado e vão praticar holocaustos. O que eram os holocaustos? Expressavam o quê?
Fé nesse prometido Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Então eles iriam junto com Israel, os estrangeiros, guardar o sábado e praticar o holocausto. E os outros mandamentos, logicamente, por extensão. Então nós vemos aí o amor de Deus em ação. Porque ele diz no verso 7, para que a minha casa seja chamada casa de oração para todos os povos. Agora, muitos têm uma visão micro e não macro. Sabem por quê? Porque não entendem a escolha divina de Israel. Por que Deus escolheu Israel? Para saber o objetivo da escolha divina de Israel, vamos ao livro de Isaías 43, verso 10. E diz assim: vós sois as minhas testemunhas, não é? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, não é? Essa passagem não é uma profecia de um grupo religioso que bate de porta em porta aos domingos, não. Esta profecia é para Israel. Vós, filhos de Israel, sois as minhas testemunhas. Agora, qual era a extensão, a latitude desse testemunho de Israel? Vamos ver ainda em Isaías 49, verso 6, o que nós lemos lá. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação. Até que ponto? Até as extremidades da terra. Então Israel não foi escolhido só para privilégios. Israel foi escolhido para uma missão. Israel tinha que pregar, tinha que falar ao mundo sobre o verdadeiro Deus, sua lei e seu plano de salvação. E se vocês olharem no mapa, o território onde Israel está até hoje é um território estratégico. É a encruzilhada de 3 continentes: Europa, Ásia e África. Por ali passavam as caravanas, né? Levando mercadorias, trazendo mercadorias. Então aqueles estrangeiros iriam estar constantemente atravessando a terra de Israel. E Israel devia ser uma nação vitrine. Este é o povo escolhido, que tem um Deus especial. Temos que conhecer mais sobre esse Deus. Temos que saber mais por que esse povo tem tantas bênçãos, tantas vantagens, né? Por que esse povo é tão especial assim? Esse era o objetivo. E aí Israel iria transmitir a essas nações o conhecimento do verdadeiro Deus. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse era o objetivo divino. Então aí que está a visão micro de alguns. Não, porque Israel, Deus escolheu Israel e tal, e os outros povos, Deus não tinha nada a oferecer a eles. Será que não? Vamos ver aqui em Isaías 55, não é? Isaías 55 nós lemos: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis. Sim, sem dinheiro e sem preço. Aí está uma mensagem de graça divina. Deus mandou Jonas como missionário para pregar para os ninivitas. Eles não eram judeus. Os ninivitas eram pagãos. Por que Deus mandou Jonas pregar aos ninivitas? Porque Deus é amor. Então aí estaria Israel cumprindo a sua missão. Mas nós vemos na própria atitude de Jonas um modelo do que Israel fez. Jonas primeiro fugiu da missão, não quis cumprir a missão, e até depois ainda lamentou. Pois é, o povo se arrependeu, olha aqui, eu dizendo que eles iam ser destruídos, e todo mundo se arrependeu, se converteu. Mas que evangelista esse, né? Que consegue 100% de resultado na sua pregação e no fim ainda reclama, não é? Agora como é que vai ficar o meu cartaz? Vão dizer que eu sou um alarmista, um extremista, não é? Que eu anunciei a destruição e não aconteceu. Então aí que está, Israel falhou na sua missão. Mas não foi o objetivo da escolha de Israel que aquele povo tivesse só privilégios, não. Eles tinham uma missão a cumprir. Esse era o objetivo divino. E muita gente não consegue entender isso. Daí que nós temos tanta confusão no mundo. Vamos ver um salmo que ele é curtinho, eu vou ler completo, mas que mostra o sonho de Deus para este mundo, podemos dizer assim.
Salmo 67. Então no Salmo 67 você vê o que Deus queria que acontecesse neste mundo por meio de Israel. Israel seria a instrumentalidade divina para fazer que o mundo tivesse essa experiência aqui que nós lemos no Salmo 67. E o que nós lemos aqui? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Estão vendo só? O plano de Deus era para todo o mundo ser influenciado por Israel, e assim todo o mundo haveria de desfrutar dessas bênçãos. Quando Jesus prega no Sermão da Montanha, havia uma multidão ali, todos judeus, não tinha nenhum gentio, quanto se saiba, não é? E sabe o que Jesus disse para aqueles que estavam ouvindo? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E sabe o que Jesus disse mais adiante? Ele ensinou-os a orar, a oração do Pai Nosso. E sabe o que diz lá? Que eles deviam orar, venha o teu reino. E eles deviam orar pelo reino. Que reino era esse? Vamos ver lá em Daniel 2,44, qual era a expectativa escatológica de Israel, segundo nós lemos aqui no profeta Daniel. Então, em Daniel 2,44, nós vemos que reino é esse, sobre o qual Israel devia orar. Daniel 2,44, mas nos dias destes reis, seriam aqueles reis, né, que o contexto explica, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, né? No dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Interessante, né? Os discípulos de Cristo, os ouvintes de Cristo, não eram só os discípulos, havia uma multidão ali, aprenderam a orar, venha o teu reino. Era esse reino aqui, o reino messiânico. Só que as circunstâncias foram outras. O povo escolhido, o que aconteceu? Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Às vezes eu fico pensando, essa passagem é impressionante. Lemos lá em João 1:11, né? Ele veio, o Messias veio para o que era seu, para o seu povo. Logicamente não era só para salvar aquele povo, mas por meio daquele povo alcançar o mundo todo. É o processo de Deus, as testemunhas de Deus, né? E eu penso, interessante como é que a Bíblia diz, veio para o que era seu. Esse povo, esse povinho encrencado aí, cheio daqueles líderes hipócritas, né? Aquele povinho que nós lemos sobre eles, como Jesus, né, enfrentava as objeções deles, as críticas deles, que ele curava no sábado, né? Então Jesus estava mostrando para eles que o que ele fazia no sábado, vocês não circuncidam no sábado? Tem gente que diz por aí, não, tá vendo? Está provado que a circuncisão é mais importante que o sábado, porque Jesus mesmo falou, circuncida no sábado. Espera aí, como é que a circuncisão é mais importante que o sábado? Se a circuncisão era só para homem e não para mulher, só para os meninos e não para as meninas, não é? Só por aí você vê que não pode ser mais importante, porque o sábado é para todos, até para os animais, não é, para o repouso dos animais. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês circuncidam no sábado, que é um ato religioso sagrado, por que eu não posso curar, que é um ato sagrado, recuperar a vida e a saúde de alguém? É isso que Jesus está dizendo. Não é que o sábado seja menos importante que a circuncisão. Então a gente vê como as pessoas que têm uma microvisão não entendem as Escrituras, torcem as Escrituras por causa dessa visão micro e não por causa de uma visão macro. Então sejamos nós pessoas que promovem a visão macro, o plano de Deus abrangente, não é?
O plano de Deus que agora tem um novo concerto, que aquele concerto com Israel falhou. O tempo está avançado, nós vamos terminar. Mas se vocês lerem Hebreus 8, 6 a 10, essa é a passagem mais importante da Bíblia, que fala da mudança do velho para o novo concerto. E se vocês lerem atentamente e aplicarem o que eu chamo de a regra da letrinha miúda, o que é a regra da letrinha miúda? É aquele número, aquela letrinha pequenininha que muitas Bíblias trazem, nem todas, mas algumas trazem a referência. O que você lê lá de referência em Hebreus 8, 6 a 10? Você vai ler letra B, C, que seja, você vai ver lá embaixo. Vai apontar a outra passagem, e é Jeremias 31 a 33. A promessa: farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Um novo concerto. E sabe qual é a promessa superior desse novo concerto? Porque a promessa do velho concerto foi do povo: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram. Poucos dias depois estavam adorando o bezerro de ouro. Né? A promessa do velho concerto era a promessa do homem. Falhou totalmente. Pode deixar, Moisés, a gente vai fazer direitinho aí. O que Deus falou, a gente faz. Fizeram nada, né? Aí vem o novo concerto baseado em superiores promessas. Eu escreverei as minhas leis em seus corações e nas suas mentes as imprimirei, não é? Essa é a promessa do novo concerto. Aí eu tenho uma pergunta que, olha, esse pessoal da microvisão não responde de jeito nenhum. A pergunta é a seguinte: onde está escrito que quando Deus escreve suas leis em nossas mentes e corações, letra A, ele deixa de fora o mandamento do sábado. Letra B, ele mantém o mandamento do sábado, mas trocando a santidade do sétimo para o primeiro dia da semana. Letra C, ele deixa o sábado ser assim um tipo de um domingão do crentão, né, que você pode comprar, vender, desde que você vai na igreja, fica umas horinhas e cumpra a sua obrigação, depois você faz o que quiser. É o dia do Senhor, mas é um dia meio do Senhor, meio meu mesmo. Termina sendo isso, né? Transformar o dia do Senhor em dia meio do Senhor, meio meu mesmo. E letra D, ele deixa esse princípio do dia de repouso como uma regra vaga, voluntária e variável, que se ajuste aos interesses ou conveniências do crente ou de seu empregador. Onde é que está escrito isso? Se Hebreus 8, 6 a 10 é reprodução de Jeremias 31 a 33, então as leis que Deus escreve são as mesmas de Jeremias. Peraí, alguém vai dizer: mas Jeremias tinha lá aquele cerimonial todo, Deus vai escrever no coração. Não, mas aí vamos nos lembrar de um detalhe. Quando Hebreus foi escrito, o autor, possivelmente Paulo, né? Ele já sabia de Mateus 27, 51, que quando Cristo exclamou: está consumado, o que aconteceu com o véu do templo? Rasgou-se de alto a baixo, e tudo aquilo que era cerimonial, prefigurativo, né, do sacrifício de Cristo, cessava. Mas não os princípios eternos e morais. E o sábado não é uma sombra do futuro, e sim do passado. É o memorial da criação, não é? O sábado não fala do futuro como as cerimônias, fala do passado, não é? É o memorial, como aqui nós temos. Eu lembro de criança, os nossos domingos muitas vezes eram passados no Museu do Ipiranga, que eu morava ali perto. Meu pai gostava de tirar fotografia. Eu tenho aquelas máquinas que tinha uma sanfoninha que abria assim, né? Aquele tipo de máquina fotográfica antiga. Então meu pai tirava fotos, nossa, né? Então eu lembro dos domingos do Museu do Ipiranga. Naquele tempo era caprichado, hoje parece estar meio abandonado lá. Mas o que é o Museu do Ipiranga? É o memorial da independência do Brasil. E o sábado é o memorial da criação. Não foi abolida porque a criação não foi abolida. Não há motivo para substituir, né, um memorial por outro. Eu estive em Porto Seguro, uma linda cidade da Bahia, e lá existe um monumento da descoberta do Brasil por Cabral. Tem lá a ilha da primeira missa, aquela coisa toda. Agora eu pergunto: quando eles inauguraram o Museu da Independência, disseram: já que o Brasil é livre, independente, isso supera a criação, vamos desmanchar aqueles monumentos da descoberta do Brasil, né? Aquilo se tornou irrelevante. Agora nós temos a independência, né? Porque quando foi descoberta a gente estava sob o jugo de Portugal, agora nós somos livres. Será que justifica um monumento desfazer o outro? Claro que não, né?
Que Deus então nos abençoe e que nós possamos desenvolver essa visão macro, né? E transmitir em nosso testemunho, em nossa pregação, essa visão macro de que Deus é amor desde o começo do mundo. Não foi só de Cristo para cá, não. Que Israel foi escolhido não para privilégios, mas para uma missão. E qual é o Israel de Deus hoje? É a sua igreja. Qual é a missão da igreja hoje? Fazer com que a minha casa seja chamada casa de oração para quantos povos? Todos os povos. Que Deus assim nos inspire e nos abençoe. Amém?